Olá, meus amores, tudo bom? Vídeo novo começando. O vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o pi. O que é o pi? Para que serve? Como que mede? De onde surgiu isso, gente? E aí, para que eu preciso saber disso para fazer uma saia? Exatamente, para você fazer uma saia godê, você precisa ter a medida, o cálculo do pi, para você conseguir fazer a divisão. E muita gente acha isso muito difícil. No início, para quem não conhece, realmente parece, mas eu vou estar explicando para você passo a passo de como fazer, o que precisa para você conseguir acertar sua saia godê e não virar mais um bicho de 7 cabeças. Saiba de uma coisa, o seu futuro ele é feito agora, de acordo com o seu planejamento e a sua estratégia. Você acha que está velho demais ou que não dá mais, que tudo que você faz dá errado? Vai ler, vai procurar a história do KFC. É isso mesmo, ele começou desde cedo, aos 20 anos, depois 25, depois 30 anos, e por aí vai, foi várias tentativas, depois aos 62 anos, ele foi com uma das franquias, enfim, terminou não dando certo por alguns motivos políticos também, e ele foi, não desistiu. Resumindo, 65 anos ele começou com uma das primeiras franquias dele, e a coisa estourou de tão certo. Então nunca é tarde para começar, não desista. Primeira coisa, peça a Deus e tudo dará certo. Depois de vários estudos entre os babilônicos e os egípcios, foi apenas no século XVIII que começou essa letra pi a fazer parte dos símbolos da matemática. O símbolo é uma letra minúscula grega que significa perímetro. Ele é denominado constante de Arquimedes, porque foi Arquimedes a primeira pessoa que conseguiu saber, entender e falar sobre essa medida, né, sobre essa circunferência, como calcular esse perímetro. Né? Mas depois de Arquimedes, um outro cientista, Ptolomeu, conseguiu descobrir o cálculo entre o perímetro e o diâmetro. E isso resultou em um número. Esse número foi o pi de 3,14. Então 3,14 é o número do pi que foi originado. Só que ele não é só 3,14, ele é 3,14 milhões de números, porque é infinito. E para que serve o pi? Como que calcula? Perímetro. O que é perímetro? É o círculo, ó. É esse círculo aqui, ok? E o diâmetro, qual é o diâmetro? O diâmetro vai ser de uma ponta do perímetro do círculo até a outra ponta, ok? Então, daqui a aqui existe uma distância, existe uma medida que a gente pode estar medindo com a fita métrica, ó. Não é mesmo? Olha aqui, a gente mediu. Então esse círculo, quanto que tá dando aqui? Olha aqui, 17 centímetros. Mas a gente consegue colocar a nossa cintura aqui nesse círculo e fazer isso? E então, pois é, para a gente transferir essas medidas circulares para o papel, essas medidas que têm uma circunferência de 360 graus para a gente colocar no papel, é mais complicadinho, não é mesmo? Por isso que a gente utiliza esses cálculos para estar fazendo a saia godê. Esse cálculo é utilizado para você estar descobrindo o raio que você precisa, para você estar descobrindo a circunferência do que você precisa estar fazendo. Só que no nosso corpo a gente já tem o quê? A gente já tem a circunferência, então a gente precisa ter o raio. Existe uma fórmula, eu vou colocar aqui, mas a gente não vai estar usando fórmula. Eu só quero que vocês entendam para que serve, de onde surgiu e como que é usado. Mas a gente vai mostrar agora como que ela é utilizada no mundo da moda para uma saia godê. Gente, o pi mais utilizado é o 3,14, que é o pi, ok? Mas na moda existiu essa diferenciação, então se fala o godê vai ser feito com meio godê, e aí você usa um pi de 1,57, ou seja, você divide aquele pi, ou você vai usar 6,28, que seria para fazer uma saia dupla, né, uma saia mais rodada, e aí você coloca o pi em dobro. E assim por diante, você pode colocar variedades do pi, mas o pi, entenda, é um só, o número dele pela matemática é 3,14, ok?
Então, sem discussão, na moda que nós colocamos essas variações de pi. Tá bom? Primeira coisa que você precisa saber, a circunferência da sua cintura. Você precisa pegar a circunferência da sua cintura. Qual é o valor da circunferência da sua cintura para você fazer uma saia godê? Vamos lá, é 84? Muita gente fica louca e acha uma dificuldade de calcular essa questão do pi. Então, eu vou deixar bem a regra básica. Você vai pegar a medida da sua circunferência. Circunferência é aquilo que, que dá a volta aqui, ou seja, do perímetro, ok? Eu tô falando circunferência porque às vezes esse termo fica mais adequado, todo mundo lembra mais do que o perímetro, tá? Para não ficar muito difícil. Então vamos lá, você vai utilizar essa medida daqui, pode ser do braço, pode ser da cintura, pode ser daqui, pode ser de baixo, gente, não importa. Você precisa dessa circunferência para você conseguir calcular, tá? Qual é o que você vai precisar. Então, pegou a cintura, 84 centímetros, e você vai dividir pelo pi padrão, 3,14. É uma saia godê padrão normal, que só tem uma abertura, ou seja, você vai escolher se você vai colocar o zíper nas costas ou se você vai colocar o zíper na lateral. E aí você vai dividir por 3,14. Quanto que deu aqui no meu, 26, tá vendo? 0,75 em milhões de números. Como que eu vou fazer? Vamos lá. 26,75. As regrinhas geralmente são assim. 26,75 que você vai usar, tá? Quando passa do 26,5, do 26,5, passou do 26,5, ou seja, 26,75, você pode arredondar para 27, ok? Ou se ficou abaixo de 26,5, né, que seria 50 e pouco, você vai e deixa 26. Você não precisa colocar 26 alguma coisa, você pode arredondar para 26, tá bom? Agora, uma dica que eu vou dar dessa questão do raio, quando a gente vai colocar, eu vou mostrar para vocês no papel como que funciona. Quando você estiver cortando uma saia godê, que você calculou e você teve a medida do seu raio, o que você vai fazer? Você não vai colocar o raio exato. Quando você estiver usando para tecidos mais moles, para tecidos mais finos, que é o que a gente utiliza na maioria das vezes para fazer uma saia godê, você vai estar colocando essa medida do raio menor, ok? Como assim? Por exemplo, eu calculei aqui, deu 26,75. Se eu tivesse que cortar em um cetim padrão, cetim comum, um cetim francês, que todo mundo conhece, o que eu ia fazer? Eu não ia colocar 26, eu ia colocar 24. Sabe por quê que você diminui? Porque quando você corta qualquer tecido no enviesado, o tecido ele tende a alargar, a aumentar. Por que muita gente gosta de cortar regata, blusinha, um monte de coisa no viés? Porque quando você veste, aquela blusa parece até que é de elastano, mas não é, porque ela tem uma margem maior de vestibilidade. E quando você está cortando no godê, o tecido, automaticamente, você vai estar cortando em um viés, porque a saia godê, ela fica enviesada. Então, por isso que quando a gente corta no godê, esse raio eu diminuo nos tecidos finos, porque o que acontece? Essa cintura, o tecido vai fazer, em vez dele estar só com essa abertura, ele vai fazer isso, ele vai aumentar bem mais. Então, para que você não tenha que ficar embebendo o tecido, franzindo o tecido, porque ficou muito largo, porque ficou muito grande a circunferência do tecido para a sua saia, o melhor é você reduzir, porque aí qualquer coisa você tira mais uma tirinha de 1 centímetro, você vai cortando e você vai testando de acordo. É melhor do que o excesso, porque o excesso, se for demais e a pessoa não quiser uma saia franzida, o que você vai ter que fazer? Daqui a pouco você vai ter que tirar 10 centímetros de cada lado da saia e aquele godê que você fez já perdeu aí boa parte dele. Então não vale a pena. Vamos para o papel para a gente ver? Aqui, ó, o que eu falei. Eu coloquei um tecido aqui e aqui, ó, a gente vai estar riscando aqui, ó, a circunferência. Olha aqui, é como se fosse aqui o perímetro e a gente tivesse colocado aqui, ó, o valor da nossa cintura. A nossa cintura veio para cá. Ok? Aqui no meio, ó, o que é o raio? O raio, eu preciso que ele se estenda do centro desse círculo
para as pontas, ó. Tá vendo? Ó, para as pontas. O que que isso aqui vai me dizer? Esse raio daqui, ó, que eu estiver fazendo, ele vai me dizer se esse círculo vai ser maior ou se esse círculo vai ser menor, entendeu? Então, por isso que eu preciso fazer esse cálculo, senão você não consegue achar. Você vai ter que ficar aí, dobrar só o tecido e depois ficar cortando até achar na medida. Então, assim é mais fácil. Então, aqui, ó, eu tô com um tecido, ok, ó, um retângulo de um tecido aqui. E eu já fiz a medida direitinho. Lembra que nós falamos que o resultado era 26. Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar daqui dessa ponta daqui, ó, e vai colocar o seu raio. O que que é o raio? É o resultado que você teve lá da divisão da sua cintura 84 dividido por 3,14. Deu qual o resultado? 26. 26 é o quê? É essa distância, lembra, ó? Essa distância é o diâmetro, né? A medida que a gente vai estar colocando aqui no raio. Ó, então você vai colocar aqui, ó. Vamos lá. E aí você vai vir com a fita o tempo todo assim, ó. Marcando, sempre aqui, ó, segurando aqui da ponta, tá? Que é para ela fazer esse movimento aqui que ela tem que fazer. Senão também dá erro, tá, gente? Não adianta você marcar aqui, ó, e achar que daqui vai fazer isso. Tá vendo? Olha como fica torta aqui. Então, você tem que ir girando de acordo com o que você puder. Então, aqui deu certinho. Antes de você cortar, você vai colocar a sua fita aqui, ó, tá? Mais uma dica para você não errar. Olha aqui, você vai colocar a sua fita aqui. E você vai ver se esse valor que tá dando aqui, somado 2 vezes, por que 2 vezes? Porque o tecido tá dobrado. Então, você vai ver se esse valor somado 2 vezes está dando o valor da circunferência que você precisa. Como eu falei, pode ser circunferência da cintura, do punho, da blusa, enfim, do que você for usar. Então, você conferiu, viu que tá certinho? Você vai lá, ó, e corta. E aí, sobrou isso aqui. Como é que a gente acerta, ó? Eu vou dobrar ele aqui, tá? Vou fazer a mesma coisa, ó. Quanto que tá dando aqui no mais curto? É 20? Então, eu vou vir, ó. Aqui a gente já não tem um centro específico, que era esse daqui, porque nós tiramos, nós ficamos com essa voltinha. Então, se aqui no cantinho deu 20 centímetros, ó, eu tenho que vir, ó, a cada 5 centímetros, 10 centímetros, dependendo do tamanho que tiver o seu tecido, você vai conferindo aqui, ó. Coloca sempre assim um pertinho do outro, que é para ficar bem certinho, ó, tá vendo? E aí você vai marcando, ó, ao longo dele todinho. Ó. Aí você vai cortar aqui agora. Ó, o que virou aqui? Virou aqui uma sainha godê. Eu vou colocar lá no manequim para vocês conseguirem visualizar. Aqui, meninas, então a gente vai colocar, ó, a nossa sainha aqui, ó, na cintura dela. Ó, eu cortei no TNT, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte. Ó, o que eu tava falando? Lembra que eu falei de cortar menos e tudo? Ó, aqui eu cortei no 25, ficou exato. Então, se o meu resultado foi 26, ou seja, 26 e pouquinho, ele daria exatamente a quantidade que eu precisaria para eu ainda ter um pouquinho de sobra para costura. Então, 25, ele ficou exato como eu mostrei para vocês, viu? Porque sempre cede, mesmo sendo TNT um tecido um pouquinho mais grosso. E olha aqui, ó, esse aqui foi o nosso resultado, né? Ó, se ela tivesse maior, ela dava aquele movimento. Então, você pode dividir pela metade, né? 3,14 pela metade, 1,57, que seria o meio godê.
Você pode dividir pelo dobro, 6,28, que você faria 2 saias, uma saia na frente, uma saia nas costas. Você pode fazer por um pi muito maior, né? Aí eu vou colocar X vezes mais e aí vai dando outros tipos de saias e outros resultados que depois, uma outra hora, eu vou estar fazendo um vídeo, porque hoje a gente não está falando exatamente só de saia godê, tá? A gente está falando do pi para você entender o que é, para que serve, como que calcula. Esse é o principal. Se você conseguiu entender, depois você vai entender as variações que existem da saia godê. Se você não sabe fazer saia godê, gente, é muito fácil. Realmente no início, para quem não sabe, quando eu aprendi, imagina, quando eu era bem menor, que eu via minha avó cortando, eu falava, gente, isso é muito difícil, tem que pegar um pano, dobrar, ou seja, e esse cálculo, então depois que você começa a entender, você vê que é muito fácil. Então o que você precisa fazer agora é ir para o papel, pegar a sua cintura, dividir pelo pi de 3,14 para você fazer uma saia godê padrão, ok? Depois, se você tem curiosidade de fazer outros modelos, outros tipos, outros cortes de saia godê, eu já tenho no canal, é só me pedir o link da playlist só de saia godê, explicando saia godê total, a godê duplo, como que faria, para quem que serve, se fica bom, se não fica. Então, corre lá no canal e dá uma olhadinha, porque tem vários vídeos sobre saia godê. Ok? Meninas, nosso vídeo foi isso. Espero que vocês tenham curtido, gostado e o principal, que tenham entendido, ok? Se tiver ficado alguma dúvida, deixa nos comentários. Algumas dúvidas são difíceis de explicar pela escrita, mas eu faço um vídeo depois explicando e falando para estar respondendo a dúvida de vocês, tá bom? Um beijo para vocês nessa semana maravilhosa do nosso Natal e que você fique com Deus. E como diz na Bíblia, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Como eu falei no início do vídeo, para que você mude, para que aconteça todas as coisas que você precisa, é necessário você agir e precisa ser agora. Não fica guardando as suas energias para ficar deitada no sofá, vendo uma TV, um pouquinho mais porque tá frio, porque eu tô cansada, porque tá calor. Gente, isso sempre vai acontecer. Então, levanta cedo e faz tudo aquilo que você precisa. Para que você consiga aprender tudo aquilo que você tem vontade, pensa que você realmente precisa se esforçar mais, porque o conhecimento sem ação, ele é vazio.